Hoje eu vou falar por que você não consegue colocar o conhecimento na prática. Porque é tão difícil pegar aquelas ideias abstratas da teoria, das aulas, dos livros, para ver no seu cotidiano e, enfim, obter talvez coisas a partir daquilo. E eu estava pensando nesse tema e uma das coisas que me veio foi o meu trabalho como design, como edição de vídeo, né? Antes de ter um canal aqui, eu também trabalhei com isso, tanto na minha adolescência, tanto ano passado, 2024, também estava trabalhando com isso. Coisa que eu gosto muito também de comunicação. Acaba que eu estou fazendo isso aqui, né? Faço sempre para os meus canais, não com tanta qualidade porque eu preciso fazer muitas coisas só, mas acaba que foi um dos conhecimentos que eu consegui colocar em prática também, né? Então você, no design, você tem várias teorias, né? Teoria das cores, teorias da Gestalt, de comparação, agrupamento, figura e fundo, é, enfim, continuidade, descontinuidade e tudo. Nem sei se esses são exatamente os termos agora, mas foi uma das coisas que eu consegui realmente colocar em prática. E um dos benefícios, né, das oportunidades de colocar o conhecimento em prática é justamente a troca entre outros conhecimentos ou então entre outros recursos que podem estar envolvendo ou as suas habilidades ou a sua próprio conhecimento, a sua própria teoria. E uma dessas coisas é o próprio dinheiro, assim, né? Quando você consegue fazer essa ligação entre coisas abstratas e teóricas com o cotidiano, é possível que você, enfim, seja valorizado eventualmente por isso, que você tem um trabalho, uma profissão a partir disso, né? Uma profissão é muito disso, né? Um conhecimento que está relacionado ao trabalho, que resolve problemas de outras pessoas de forma bem ampla aqui, né? Então, pensar nesse tema do conhecimento no trabalho é muito relevante, assim, ainda mais nos moldes atuais de sociedade que a gente tem de sempre querer que você tenha muitas coisas, muitas especializações e, enfim, saiba fazer coisas sobre isso. E muitas vezes você não vai ter nem todos os benefícios daquela criação sua, mas isso não deixa de ser uma coisa importante, dependente da sua orientação de valores ou política, assim, sabe? O conhecimento ele pode te levar a diversos caminhos, assim. E um dos primeiros pontos que eu quero trazer, os três pontos para discutir um pouco dessa ideia, né? Porque você não coloca o conhecimento em prática. Eu também não coloco vários conhecimentos que eu tenho em prática, então tenho uma certa dificuldade. E uma das coisas que para mim eu acho que vejo que afasta mais essa ligação, né, entre o conhecimento e a prática é justamente essa separação, essa dicotomia, esse binômio, essa separação que a gente faz e gosta de enfatizar entre aquilo que é teórico e aquilo que é prático. Como se as coisas não tivessem muito ligadas e então a teoria fosse desvinculada da prática do cotidiano. Quando muitas coisas que existem não seriam possíveis se não fossem pelas teorias, assim como muitas teorias não seriam tão bem robustas, enfim, explicativas, se não fosse pela prática, pelo cotidiano. Então, se você fica sempre enfatizando essa diferença, a tendência é que você comece a distanciar cada vez mais as coisas, assim, porque a sua visão está voltada para aquela perspectiva. E aí, eu estava numa perspectiva até um pouco mais, não é de vigótica exatamente, mas ele utiliza isso para falar sobre o pensamento e essa classificação aqui que, enfim, eu acho interessante para falar sobre essa diferença. Que é sobre conceitos que são concretos e funcionais, assim, para conceitos que são abstratos. E só dando um pano de fundo, assim, é que aquilo que é concreto geralmente está relacionado aos sentidos, ao visual, aquilo que a gente consegue ver a primeiro momento. Então, essa caneta, essa caneta é concreta, sabe? Dá pra ver que ela, enfim, tem um tamanho específico, tem uma cor específica, enfim, é vermelha e tudo. Então, é uma relação concreta, assim. A tampa vai na caneta. Isso fecha
E se você não tampa, a tinta da caneta não sai. Não é, enfim, não é passado para o papel. Então essas são relações concretas e funcionais, assim, de forma bem ampla. E aí, por exemplo, se você tem uma caneta e um lápis, de forma concreta eles são bem diferentes, né? Mas tem alguma coisa que a gente criou que une essas duas coisas, né? Que é a própria escrita, ou então são instrumentos de desenho. Então, essas duas coisas podem ter a mesma função e a gente pode colocar isso como materiais escolares, né? Então, materiais para escrita, algo assim. Então, materiais escolares não é uma coisa que a gente pega na mão. Você não pega o material escolar, você não pega a escrita na mão. Você pega uma série de coisas que estão agrupadas. Isso pode ser considerado uma abstração. E por que eu estou comentando sobre isso? É que muitas vezes parece que a teoria está desvinculada da prática, como eu falei. Então, tipo, uma teoria de personalidade diz que pessoas tímidas vão falar menos. Não estou falando de uma teoria específica, mas enfim, é só um exemplo. E aí você vê uma pessoa tímida que está falando muito. Então, uma ligação possível é pensar que a teoria está errada. Tipo, não faz sentido isso. Porque tem uma pessoa que na prática ela está falando. Então, é isso. Parece que muitas coisas se distanciam. E depender da área, isso pode ser mais distante ou mais próximo, né? Então, na psicologia tem muitas coisas que parecem muito abstratas, que não tem nenhuma ligação concreta, assim, em prática cotidiana, mas, na verdade, ela pode ser até um emaranhado de muitas categorias. Só que o desenvolvimento de uma teoria é parte de diversos lugares, assim, né? Tanto do cotidiano, para você categorizar em uma abstração, assim, mas também de ligações entre abstrações, né, de forma geral. Então, às vezes, isso pode parecer muito distante, mas se você for indo de passo a passo, você pode encontrar algo também bem concreto com relação a isso. Então, quando você tenta diferenciar demais, parece que são mundos completamente diferentes, né? Tipo, há um mundo acadêmico, um mundo do trabalho, como se essas coisas não tivessem bem ligadas, assim, sabe? Quando isso é um caminho de ida e de volta, a abstração e o concreto estão bem próximos. E um outro exemplo disso, um exemplo contrário, é que, por exemplo, um computador, como isso não é um computador, é um monitor, mas enfim, um computador não seria possível de existir se não fossem teorias da elétrica, se não fossem teorias da química também, né? Se não fossem teorias, enfim, de física, tudo, enfim, física e elétrica, né? É a mesma categoria, assim. Na verdade, a elétrica faz parte da física. Mas, enfim, se não tivessem teorias que às vezes não tem uma aplicação direta, essa tecnologia, assim, eu posso afirmar categoricamente que não existiria. Sabe, até teorias sociais também, né? Enfim, da comunicação, do que é imagem, tudo, da importância da imagem. Se não fosse a escrita, não haveria televisão, sabe? Provavelmente. Porque não seria possível traçar o tanto de coisas específicas necessárias e técnicas para se construir uma televisão se não fossem por teorias mais elementares que criassem essas categorias para a gente ficar operacionalizando ali, né? Enfim, isso ainda é uma coisa concreta, mas, por exemplo, falar sobre genética, uma coisa que tudo bem, pode ter uma ligação física, assim, mas é bem específico, assim, né? A ponto da gente ter que ir lá nas raízes de cada coisa para entender o que pode ser uma expressão genética de algo. Então, não pense que quem está desenvolvendo teoria, quem está fazendo teoria,
tá fazendo uma coisa completamente aleatória e distante, porque em um momento futuro, então, em um momento bem próximo, assim, ela pode estar diretamente relacionada com as coisas que você está fazendo no dia a dia. Então, ficar fazendo essa diferenciação, pra mim, aí vai uma opinião minha, assim, é uma coisa não muito coerente, assim, né? Porque você for ver detalhadamente tudo, é muito difícil você separar coisas específicas, ainda mais se tratando de tecnologia ou de, enfim, de teoria sobre as pessoas e tudo. É bem difícil. Porque a ideia é que é pessoas que aprendem só com a prática, né? Com uma certa descoberta também. Só que o conhecimento também serve para isso, né? Tem pessoas que já passaram pelas mesmas coisas que você fez, que vão te registrar observações, relações entre elas, para que você não precise fazer isso, necessariamente. E aí um outro exemplo, assim, eu tô dando bastante exemplos, assim, porque acho que a ideia central desse vídeo é dessa diferença, assim, que pode ser atenuada. Um exemplo é se você fosse jogado no mundo, como é que você iria desenvolver uma teoria da eletricidade até chegar no computador, sabe? Em uma vida de 40, 50 anos. Tipo, sabe, é inconcebível. Né? Sozinho ainda. É inconcebível. Tipo, a gente demorou milhares de anos para tentar fazer coisas desse tipo. Então, pensar que a prática por si só basta, enfim, para mim é de uma inocência muito grande, assim, e às vezes é uma é um não ver da teoria, ou então não entender da teoria, sabe? Às vezes você tá vendo que alguma coisa só funciona na prática porque ou você não sabe de teorias de outras pessoas que já fizeram aquilo, ou então você só tá entendendo errado. Ou então pode ser só um caso particular. Isso pode acontecer muitas vezes, na verdade. Tem casos particulares que a teoria não prevê necessariamente, e isso também faz parte do desenvolvimento teórico, assim, né? Então, enfim, na verdade, esse primeiro tópico é mais um aviso do que uma coisa específica a ser feita. Talvez a coisa específica a ser feita é ver as relações entre esses mundos, mas de forma ativa, assim. E aí, se eu ver quantidade de tempo, 12 minutos, é que eu gravei um vídeo bem longo sobre isso. E aí, a segunda ideia que eu trouxe aqui é um pouco de por que a gente quer necessariamente essa descrição específica, né, logo de cara. Que eu acho que tem uma relação com a forma com que a gente é educado. Educação, assim, vou falar da brasileira, que é a que eu mais conheço, mas até uma certa educação que te dá muitas coisas prontas, assim. Então, muitos modelos, muitas fórmulas, muitas formas de fazer específica para resolver um problema de forma mais rápida. Isso pode ser muito bom, assim. Isso também faz parte da educação. Apenas o aprendizado pela descoberta entra nesse primeiro tópico, assim, né? Que você vai pensar que vai fazer as coisas só pela prática, assim, um repertório prévio, assim. Você só não consegue identificar qual é o repertório prévio, mas há provavelmente. Então, enfim, uma das ideias assim, que eu trouxe é de como a educação também molda a gente para apenas seguir regras específicas e ter já uma descrição daquilo que tudo que precisa ser feito, né? Em relação, pulando assim, até certas teorias. Um exemplo disso é a popularização dos modelos de redação, sabe? Eu usei modelos de redação para passar no vestibular, então foi uma coisa também funcional. Mas se naquela época eu já tivesse aprendido muito mais coisas enfim, que eu também aprendi, né? Eu estudei no Instituto Federal, acho que tem um pouco dessa ideia mais... não voltada para o vestibular necessariamente, mas de aprender o que é uma voz passiva, o que é uma oração subordinada, enfim, como usar vírgulas de diversos sentidos, como é que a vírgula está relacionada à linguagem, o que é linguagem, enfim. Muitas coisas que são teóricas, mas que têm repercussões na escrita, na coisa prática ali, que vão muito além de um modelo específico, entende? Então, se a gente só se acostuma a seguir regras e modelos e coisas muito determinadas, quando você precisa pegar algo que é abstrato para
também fazer seus passo a passos, isso pode ser uma dificuldade de você colocar conhecimento em prática. É um pouco da crítica que Paulo Freire faz, eu não conheço a fundo assim, mas conheço a ideia geral. Ainda vou ler Paulo Freire, provavelmente. Provavelmente não está ali no na minha lista, né, geral. Mas é de uma educação bancária, né, uma educação que só deposita um conhecimento e não traz algo em troca, ou não solicita algo em troca, além da apenas reprodução daquele conhecimento, e algo que também muitas vezes está desvinculado do cotidiano. Enfim, claro que você pode ter críticas a Paulo Freire, né? Essa ideia, assim como eu tenho, não é tudo do que eu conheço de Paulo Freire que, enfim, tem uma compatibilidade, né, em termos disso, de educação, até porque, assim, os conhecimentos, o ensino de coisas delimitadas, específicas, para mim é importante para construir um repertório que permita com que você crie coisas a partir daquilo. E não apenas reforçar um repertório que você já tem. Eu acho que isso é uma coisa importante, assim. Então, enfim, ou que seja necessariamente só do seu contexto, sabe? Um pouco dessa coisa que eu falo. Mas eu acho que, enfim, Paulo Freire não está falando exatamente isso também. Você só falar coisas que a pessoa já tem um contato. Enfim. Mas não deixa de ser uma pessoa muito relevante para a educação de forma geral, para pensar como a educação é feita, assim, né? E aí, eu acredito que uma das relações, né, dessa desconexão entre o conhecimento e a prática seja justamente se acostumar a fazer dessa forma, sabe? Então, é muito dessa pergunta, assim, sabe? Que às vezes eu entendo, mas enfim, é um pouco, tipo, às vezes é justamente a ligação entre o conhecimento, a teoria e a prática que as pessoas vão solicitar de você. Então, se você está sempre buscando apenas a prática, apenas o passo a passo, aquilo pode te dificultar por você não conseguir realmente criar para os casos particulares, né? Porque pensa o que é uma técnica, o que é uma receita de bolo. É uma sequência, 1, 2, 3, 4, 5, e uma série de materiais ali. Então, aquilo pode ser combinado de uma forma específica para dar um resultado final. Só que é isso, nem tudo, muitas coisas você não vai ter o passo a passo. Você vai ter que pegar dos ingredientes, então, por exemplo, um bolo. Você vai ter algo que é doce. O doce é uma coisa meio abstrata, assim, né? Mas você tem várias coisas que são doces que podem ser juntadas para fazer um bolo. Você vai ter uma coisa que é a massa, que é a estrutura ali do bolo. E você tem várias coisas que vão estar relacionadas a essa estrutura do bolo. Só que sem ter necessariamente a receita. Que, na verdade, é uma provocação aqui para que você comece a pensar em como criar a receita. E uma das coisas é diminuir um pouco dessa distância entre a teoria e a prática. Deixa eu ver o tempo de novo, só para mim não estender. Enfim, já tá muito grande também. E aí, indo para a terceira ideia, é que é isso, né? Esse seguir apenas de regra pode ser uma das causas, assim, disso. E aí, o terceiro ponto, que eu acho que é um pouco da resolução, da outra forma de fazer isso, que é precisar misturar essas abstrações e as coisas concretas para você fazer a prática. Então, esse jogo entre teoria e prática sempre vai existir. Na verdade, entre concreto e abstrato sempre vai existir. Na verdade, eu gosto de usar muito mais o termo cotidiano relacionado à prática, porque para mim, ideia de cotidiano está relacionado ao dia a dia, aquilo que eu estou fazendo ali, e meu conhecimento o meu cotidiano está permeado por livros, por pensamento de outras pessoas, por observações. Então, tá tudo muito junto e misturado, assim, como eu acredito que as coisas precisam ser vistas. E é isso, não é apenas uma questão de concreta, assim, é uma visão de mundo, é uma escolha que eu faço. É uma escolha que eu faço tentar enxergar a teoria no cotidiano, nas coisas que eu estou vendo, assim, sabe? Que me ajudam em muitos sentidos para fazer essa ligação entre conhecimento
e prática, né? Conhecimento no cotidiano. É uma frase muito bonita, assim, muito interessante que eu vi hoje, um livro chamado A Vida Intelectual, que inclusive é uma perspectiva diferente de educação da que eu estou acostumado, é que ele fala sobre, enfim, não dá tempo de eu dar um parâmetro geral, depois eu acho que eu vou fazer um vídeo sobre esse livro, mas ele fala que a verdade pode estar em todo lugar. É uma teoria da verdade bem pautada, enfim, em Deus, né? Porque é a perspectiva ali de teórica e filosófica da coisa. Mas ele fala que no cotidiano você pode ver várias expressões da verdade. Então, trazendo para esse paralelo aqui, você pode ver várias expressões de uma teoria que você está estudando dentro do seu cotidiano. Mas você precisa estar vendo, você precisa estar descrevendo as coisas também. E é isso, às vezes a gente está muito desconectado disso também, das pessoas, do movimento, de olhar para a janela assim, e ver o que está acontecendo, descrever o que é, o que não é. E aí fazer essas comparações, que seria meio que o 3.2 aqui desse ponto, que é comparar diferentes teorias, coisas que você já sabe, passo a passo que você já sabe, com o novo que está por vir, assim, para juntar mais ainda esse conhecimento com esse cotidiano e partir para uma coisa que é bem importante, mas é isso, você também precisa de um certo repertório para conseguir experimentar sem julgamentos, né? Então, antes de querer, sei lá, prestar um serviço de design, de alguma coisa específica, de psicologia, de atendimento, de fazer um carro, sei lá. Você pode fazer pequenas experimentações ali, né, com aquilo que você está vendo. E aí, tanto em termos de ideia, tanto em termos mais práticos, assim, uma coisa que retoma ao começo do vídeo, até para fazer essa síntese, é que no design, por exemplo, você tem a teoria de que coisas que estão próximas, elas tendem a ser vistas como uma coisa só. Você tem a teoria das cores, né? Então, vermelho é uma coisa mais de ativação, mais de esporte, algo nesse sentido. Confiança relacionada ao azul, empresas como Intel, Facebook, deixa eu ver, outra empresa azul, sei lá, HP, não sei se é azul, mas enfim, é que tá na minha frente aqui. Ela, enfim, são teorias, né? E aí, fazia várias experimentações com relação a isso, né? Então, tem um design que vai falar sobre vai ter um cardápio. Então, vou colocar as coisas da bebida junto ali, porque isso vai facilitar na compreensão, na vista daquilo. Enfim, tem coisas que queria fazer algo mais no centro e algo mais atrás. Tem um design que eu fiz do King Kong, assim, que era uma experimentação de luz e sombra. Que, enfim, eu fui pegando ali, peguei Pelourinho, peguei o King Kong e meio que coloquei uma coisa de King Kong em South City, Kong em South City. E aí fui fazendo essas experimentações com a luz ali, criei um ponto de luz e fui colocando dentro do boneco ali. Claro que era mais para treinar a ferramenta, que já é uma coisa prática por si só. Mas é isso, era uma experimentação, era uma coisa que eu tava pegando algumas ideias para ver como é que aquilo se relacionava. E é isso, as suas perguntas também vão ficar muito mais complexas quando você tentar fazer perguntas e tentar encontrar as relações e depois eventualmente verificar isso com um professor, então com um outro colega, assim, realmente fazer esse momento de diálogo para encontrar essa ligação entre a teoria e a prática. E é isso, eu gostaria de finalizar esse vídeo colocando essa ideia aqui, retomando essa ideia, na verdade, entre a ligação entre as coisas, como ver o mundo, olhar mais para o mundo, olhar mais para os livros e tentar forçadamente enxergar uma relação com relação a isso, porque muitos anos talvez você tenha colocado na sua cabeça, ou então colocar na sua cabeça que você precisa fazer as coisas de forma muito específica, mas você ainda tem a capacidade de brincar, de criar com as coisas, e assim o conhecimento pode estar muito relacionado àquilo que você está vivendo no seu cotidiano. E para mim essa é uma mensagem muito importante, assim, porque
está muito relacionado com a gestão de conhecimento. Para mim, a gestão de conhecimento é a própria técnica, a própria forma de fazer essas ligações assim, de forma mais intencional, então deixar que coisas mais profundas assim, emerjam sem que eu necessariamente tenha um controle disso, sei lá, de forma inconsciente, subconsciente, enfim. É mais uma brincadeira do que uma análise muito mais séria, assim, mas é realmente um valor importante, assim, porque para mim eu acho que antes de entender o que é o conhecimento no trabalho, o que é um conhecimento, a gestão de conhecimento, você precisa valorizar o conhecimento em si. Se você coloca que a prática é uma coisa mais importante da vida e de tudo, e o conhecimento é algo que, tipo, é legal, mas tipo, não serve pra nada. Isso é uma grande ilusão, na verdade, que distancia de criar coisas muito mais novas, interessantes, melhores para você, melhores para o mundo. E, enfim, eu acredito muito nessa parada de forma geral. E aí eu vou te deixar indicado um outro vídeo aqui que eu falo sobre o método Zettelkasten, que é mais um método de estudo também, mas que me ajuda na prática, assim, a fazer essa relação de forma mais nesse estudo ativo. E é isso, te espero nesse vídeo. Acho que ficou grande também esse vídeo, mas sei lá, tô satisfeito com a síntese das ideias aqui, né? Porque o outro vídeo ficou bem maior, ficou uns 40 minutos. Inclusive, eu acho que vão vir vídeos mais assim. E eu preciso fechar esse vídeo, vai lá ver esse vídeo sobre o método Zettelkasten que eu vou deixar indicado aqui. Valeu e até a próxima.